Salve, povo talentoso do Rio de Janeiro. Estamos aqui com um convidado ilustre. Ele é uma das 100 pessoas mais criativas do mundo, segundo a revista Ford. Paco Conde, é um prazer ter você aqui. Um barato que está rolando. Sinta-se muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado por convite. Super feliz de estar aqui com você, ou com vocês. Esse, na verdade, já deveria ser considerado o nosso segundo entrevista, que a gente fez 1 hora e pouco de carro, então já foi uma pena. A gente queimou um monte de pergunta legal. Infelizmente, vocês não vão ficar sabendo. Paco, vou começar lá atrás na história, né? Você é espanhol. Sou de Madrid, mas também eu me considero, depois de morar 4 anos aqui no Rio, eu gosto de falar que eu sou madrioca. O carioca é um status adquirido mesmo. Eu Então, você sei. tem total razão. Como é que foi a saída da Espanha para o Rio? Como é que rolou essa transição e hoje você está em LA? Isso foi planejado ou foi acontecendo? Como é que foi? Então, a história começou porque eu sempre quis morar fora, né? Fora da Espanha. A minha ideia, na verdade, era ir para New York. E, então, eu falei com o Anselmo Ramos, bom amigo meu, trabalhamos juntos na Espanha tempo atrás, em 97. Falei, Anselmo, ele estava voltando para o Brasil depois de muitos anos fora em diferentes países. Anselmo, já quero muito, você sabe que eu quero muito morar fora, trabalhar fora. Já cansei de falar e eu quero fazer. Aí você me passa contatos para headhunters, contato que você tem em New York. Falou, peraí, eu preciso alguém no escritório do Rio. Começamos a fazer aqui coisas legais na Ogilvy, São Paulo. Eu preciso de alguém que toque o escritório do Rio para fazer que a Ogilvy Brasil seja ainda mais forte. Na verdade, eu nunca tinha pensado. Estive no Brasil algumas vezes, porque tenho muitos amigos. Eu nunca pensei em morar aqui, não estava nos meus planos. Menos os planos da minha mulher, que quando eu falei, o que você acha para ir para o Brasil? De jeito nenhum. Não por nada, ela nunca tinha estado aqui. E aí, só que nessa época, o Rio, o Brasil estava bombando, né? E ela compartilhava, ela é graphic designer, ela compartilhava isso tudo com uma brasileira. Falou um dia, porra, o Rio é o lugar, é a cidade onde você está tudo acontecendo agora. E aí ela falou, se out of the blue chegou e falou, talvez pode ser o negócio do Rio. Aí voltei a falar com o Anselmo, e Anselmo, tem aí na vaga? Falou, estou falando com um amigo, com outra pessoa, com outro candidato, e ele é argentino, e você o conhece mais, então, se você quiser, eu acho que você pode vir. Que legal. E assim foi, né? Foi super legal. E como é que foi onde você considera o ponto da sua carreira? Até então você era um diretor de criação, você veio como diretor de criação e hoje você é uma personalidade do mundo da propaganda. O que você considera que foi o que fez essa mudança? O Rio, eu trabalho aqui, né? Eu acho que foi o trampolim. Na Espanha eu trabalhei muitos anos em diferentes agências. Só que na Espanha era um mercado muito local, não tinha uma relevância internacional. Eu consegui ir para Londres, consegui ir para Los Angeles, por causa do trabalho que a gente fez aqui na UB. E graças a esse trabalho, minha carreira passou a ter uma relevância mais internacional. Foi isso, foi o trabalho que a gente fez aqui. Perguntar o que eu tenho mais orgulho na minha carreira, vou te falar, eu sempre falo, o trabalho que a gente fez aqui. O trabalho não significa só o trabalho, só as campanhas, as ideias. Foi tudo que a gente construiu, especialmente o time. O orgulho de ter juntado um time tão legal aqui. E o que eu acho também que ajudamos a fazer na cidade do Rio de Janeiro, também o trabalho. E acho que às vezes quebrar algum preconceito, quebrar alguma desculpa, o Rio não dá para fazer um determinado trabalho. Acho que a gente conseguiu, ajudou todo o time da Ogilvy e de outras agências nesse momento, que conseguimos demonstrar que aqui dá para fazer coisas incríveis. Legal. Você me contou que você tinha uma insegurança de como é que eu vou fazer para contratar, como é que foi, como é que você saiu desse impasse? Eu cheguei e o primeiro pensamento foi, o que porra você está fazendo aqui? Simples, eu não falava português. Não, essa história é boa. Na verdade, você estava na sua primeira apresentação, o Pedro... O Pedro Lento. Pedro Lenz veio te apresentar uma campanha que era carregada de
expressões nacionais e gírias. Era um roteiro da Fanta. E ele estava apresentando. Eu não entendia nada do que eu estava falando. Todo eram piadas, era alguma coisa com a cultura popular local que eu não tinha ideia. Enquanto ele estava falando, contando o roteiro, eu estava pensando, não entendo nada, o que eu estou fazendo aqui? Que eu me meti nessa. Mas eu acho que eu sempre, nos momentos mais difíceis, né? Porque não é fácil você ir para outra cultura. Cara, eu estou aqui para fazer boas ideias. Eu sei fazer. Obviamente, eu preciso de um time ao redor. Aí comecei a ver o time que eu tinha no escritório. Tinha pessoas legais, menos legais. Ou mais empolgadas ou menos com o jeito de ir além do trabalho que estavam fazendo agora. Que legal E essa distinção, desculpa fazer, mas assim, às vezes não quer dizer nem que o cara é bom ou ruim, mas você falou uma coisa que é muito importante. Às vezes o cara tá empolgado em fazer aquilo e aquilo faz dele melhor, né? eu acho que a criatividade é contagiosa. Se você não se contagia quando está ao redor seu fazendo um trabalho bom, o problema é seu, não é um problema de talento. E todos, eu vi pessoas muito talentosas fazendo um trabalho incrível e pessoas menos talentosas fazendo um trabalho incrível porque estavam num momento que eles tinham a atitude certa. Para mim, mais que a pasta, era a personalidade, a vontade de fazer bom trabalho. E eu comecei a ver pasta, conhecer o mercado, entrevistar pessoas, e mesmo que às vezes a pasta não era uma pasta que eu pensava, cara, é muito bom, mas eu sentia que essa pessoa tinha fome de fazer bom trabalho. Então, para mim, é o fator mais importante para contratar. E aí, uma das coisas que eu queria fazer uma agência, mesmo eu era o outsider, né? Eu queria fazer que o Ogilvy Rio fosse uma agência com diferentes pontos de vista, uma agência com uma pegada mais internacional. O que acontece? Entendi quando eu cheguei que as pessoas, o carioca com talento vai para São Paulo, não fica, porque aqui não tem oportunidades, né? E aí ninguém queria, assim, não, isso não é menospreciar o talento local, todo o contrário. Mas eu queria, de novo, ter uma diversidade de pensamento. E aí trouxe uma dupla, eu lembro das primeiras duplas que contratei foi o Felipe Lincoln, agora está em LA também. E aí comecei, o problema é que pessoas que estavam em outro São Paulo, por exemplo, não queriam vir para o Aí o Anselmo falou uma coisa que é totalmente certa, que você pode aplicar a qualquer lugar do mundo. Se você conseguir produzir bom trabalho, você vai atrair talento. O melhor Show. jeito de atrair talento é produzir bom trabalho. Foi assim, a gente começou a produzir coisas, eu trouxe pessoas da Espanha, de São Paulo, de outros lugares. Por quê? Porque o trabalho era bom. Foi muito legal ver a journey, né, de como quando começamos a evolução do departamento de criação e a cultura criativa, não só no departamento de criação, a criatividade não é um departamento, é um mindset. E como influenciamos a agência toda para ter essa fome, essa vontade de fazer trabalho, de você sentir orgulho de fazer parte da agência e do trabalho que você Legal. Quando você fala de mindset, é até uma expressão que eu uso também, eu acho que faz todo sentido. Mas como é que você usa isso no processo para fazer o trabalho ir para frente? Porque assim, o trabalho, a propaganda ou a criação, ela é o tempo todo atacada, criticada e testada, né? Até para Sim. garantir que ela vai ser bem sucedida. Como é que você conduz essas etapas? Eu acho que você tem que ter uma cultura, criar uma cultura criativa, você tem que acreditar na criatividade. A criatividade, nós estamos em um negócio de, eu sou artista, né? A gente tem um fim. A gente usa a criatividade para resolver os problemas de negócio dos nossos clientes. E eles têm que entender que o que a gente apresenta é para o benefício deles. Não é porque eu sou criativo, quero ganhar no Cannes, esse tipo de coisa. Não. Essa ideia vai resolver o seu business problem. Outra coisa, a criatividade é um multiplicador econômico, né? Quando você tem um bom produto criativo, você vai fazer que um real que você investa em campanha vire R$ 3. E essa é a criatividade, o poder da criatividade. Então, você, tem que criar essa cultura criativa dentro da agência, né? Eu lembro que trabalhando na BBS, falando com o John Hegarty, falou uma coisa muito simples.
o modelo de negócio da agência é Creative Excellence. No momento que a gente não entrega Creative Excellence, a gente está mal. Vira outra O coisa, né? cliente vai vir cobrando isso. Então você tem que criar essa cultura criativa, você tem que virar as pessoas que trabalham crentes, tem que acreditar no poder da criatividade. Criatividade para resolver problemas. E depois você tem que educar ou criar relações de confiança com o cliente. Ele falou que a venda da criatividade é uma transferência de confiança. Legal. Você confia nas ideias que você vai apresentar, você tem que transferir essa confiança. Muito legal. E às vezes não é nem pedindo confiança, é entregando o argumento, É, entregando o aqui isso. você ganha aqui, o que melhora para cá, perdas e ganhos. Então, isso é importante. Às vezes o cliente, nós somos especialistas, às vezes o cliente talvez não consiga ver, mas se o cliente confiar em você, muitas vezes, mesmo que ele não confie ou ele não consiga ver o potencial que você tem uma relação de confiança com o cliente, ele vai falar, bom, vamos. Legal. Hoje você passou por todos os estágios da propaganda. Como é que é do seu ponto de vista? Como você vê a comunicação hoje? A gente está passando por um monte A propaganda está sempre, a comunicação está sempre evoluindo, né? Mas hoje a gente tem a presença muito grande dos creators, dos influenciadores, está menos centralizada, tem o digital, o consumo individual, né? Não tem mais tantas oportunidades de comunicação de massa. Como é que você vê esse cenário hoje? Tem várias coisas. A gente tem mais ferramentas para trabalhar, para brincar com elas, né? Então, o público está mais espraiado, né? Antes você conseguia, talvez aqui no Brasil ainda, né? Que as novelas têm uma audiência espetacular. Você tem micro audiências. Então, você precisa mídia ou influências ou canais que consigam chegar a essas micro audiências. Depois tem a tecnologia, que é assim, acho que ninguém sabe onde vai levar. Mas para mim a comunicação é uma coisa, acho que dentro da complexidade de todo atualmente como funciona, você tem que pensar que comunicação, nosso trabalho é muito simples. É ah, fazer que sua marca entre em contato, tenha conexões com suas audiências. E o jeito de conectar essas audiências, de conseguir é encontrar coisas que sejam afins como as duas partes. Nosso trabalho vai ser sempre o mesmo. Ferramentas e as audiências estão mais espraiadas. E agora a tecnologia, que, de novo, AI ou AI agents, talvez a gente vai usar máquinas para contactar com máquinas. Mas não tem nenhuma tecnologia que seja melhor que um humano para fazer que o humano se contacte. É alguma coisa em comum. Tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, que é assim, não é sobre convencer outra pessoa, né? É sobre entender, descobrir o que você tem em comum com ela, e aí é natural Isso. que vocês... É por isso, para mim, a parte mais importante do processo de criação é o planejamento, quase, né? O encontrar, eu sempre defino o meu trabalho como we are truth hunters, né? Estamos procurando verdades que sejam, pode ser uma verdade do produto, pode ser uma verdade da categoria, uma verdade de um Comportamento. comportamento, né? Eu adoro essas campanhas que conseguem encontrar uma verdade, uma coisa que tem a ver com o produto ou com a marca, com as pessoas. Falo, tem tantos bons exemplos, né? Por exemplo, a campanha da You Are Not You When You Are Hungry. Nossa, Eu lembro de ler uma entrevista do David Roberts que falava que quando ele, a primeira vez que ele conseguiu ler essa frase, alguém passou para ele conseguiu encher 20 anos de campanha. Isso porque é uma verdade universal. Você é um sentimento que tanto faz onde você mora, cultura, sua nacionalidade, você sente da mesma coisa. Então, para mim, as campanhas, o trabalho que acho que define que eu gosto mais, que eu tento sempre fazer é encontrar verdades que consigam conectar as pessoas, consigam que o trabalho gere um sentimento, uma emoção. muito legal. Legal.
quase que uma pesquisa de mercado aqui. Eu queria saber de você. Você já trabalhou com times do mundo inteiro, né? E não tem nenhum exagero nisso, né? Mesmo aqui no Brasil, seu time era diverso, imagino que nos outros países também. Eu queria saber de você quais são as qualidades do profissional brasileiro e os defeitos. Ou, se der para ser mais específico, se falar dos cariocas, melhor ainda. Sim. Para mim é difícil separar carioca e brasileiro. Eu acho que vocês têm muitas coisas em comum. Talvez o carioca tenha uma coisa que é uma alegria, é um jeito de olhar a vida mais positivo. São Paulo, talvez por cidade, lá, tem essa parte tão alegre quanto tem aqui no Rio. Mas o brasileiro, a grande diferença do brasileiro com outras nacionalidades, vocês fazem as coisas acontecer. Você tem um brasileiro no seu time, sabe que vai a dar sua vida para fazer ideias boas. E isso é uma coisa que não encontra em outras nacionalidades. Eu sempre falo que em todo mercado que eu vou em novo, eu pego uma coisa desse mercado, né? Meu estilo de liderança, o jeito de eu trabalhar, são coisas que eu vou pegando dos mercados. O que peguei daqui foi sempre tem um jeito, né? Essa mentalidade que, cara, não tem desculpa. Se a gente tem uma grande ideia, sempre tem um jeito de fazer acontecer. O brasileiro é muito bom. A parte negativa, às vezes, é que essa mentalidade pode levar a fazer algumas práticas que não deveriam ser feitas. A, a vontade, a obsessão por fazer o trabalho bom tem que estar dentro de um contexto que tem a ver com o business do seu cliente e não vir uma coisa que só por fazer parte boa para você. Ah, você está falando diretamente de premiação de escrever fantasma. Não. O fantasma, sim, na verdade que Cannes, assim, eu também estou onde estou por causa do trabalho que ganhou em Cannes. Verdade. E o Brasil é o Brasil por o trabalho, por os prêmios que ganhou, o reconhecimento, mas reconhecimento global. E, só que ultimamente, na verdade, que é difícil, né? Porque o nosso trabalho está, como falava, né? É encontrar verdades. Às vezes, cara, fazer totalmente o contrário, que é ocultar verdades para ganhar ou fazer mentiras para ganhar prêmio, não faz sentido no trabalho. Então, eu acho que por que o Brasil teve tanto sucesso em Cannes e outros festivais, aí, especialmente a galera mais nova, eles sentem pressão e eles sentem que o jeito de você ter sucesso é ganhar. Então, você vai fazer qualquer coisa por ganhar, porque se você não ganhar prêmio, você vai fracassar. Não é assim. Tem que tomar cuidado. Essa mentalidade de all in, vamos fazer como for fazer acontecer com cuidado. Ter um contexto de ética profissional, de fazer coisas dentro de pensando que o que fazemos é para nossos clientes, não para nós. Como é que é a sua aptitude, a sua postura, o seu ritual quando você pega um cliente novo? Por onde você começa? Falando com o cliente, perguntando muitas coisas. Que você deixa você sem dormir pelas noites. Preciso entender o business. Eu quero que ele sinta que eu não sou um parceiro de criação, eu sou um parceiro de business. Mais importante. Eu acho que também as relações, o melhor trabalho que a indústria mais admira foi feito por clientes e agências que viraram amigos. Uma relação de confiança, que realmente virou uma relação de amizade. Você tem essa relação, você vai fazer um bom trabalho. Então, eu tenho que mostrar ao cliente que eu estou interessado no seu business, eu sei todo sobre o business, e que a gente vai ter uma relação de confiança que vai conseguir fazer um trabalho espetacular para o business dele. Para mim, o prêmio, o reconhecimento da audiência tem que ser uma consequência. Você chegou tão alto nessa cadeia
que você começou a fazer, você montou uma agência para fazer, não sei se eu posso reduzir assim, mas para fazer o bem, uma agência com propósito, né? Como é que foi essa experiência? Como é que foi esse trajeto? Foi assim, meio inesperado, né? Porque se você me perguntar, o Anselmo diz que eu conheço, o seu sonho foi fazer uma agência, Como é que é? Desculpa. criar uma agência. O Anselmo sempre, seu sonho foi, eu quero ter minha própria agência. E não é uma coisa de 2 anos, 5 anos, da Gada, David, bem antes, eu conheço. Eu nunca quis ter uma agência. Eu não tinha essa ambição. Ahm, Só que quando a gente estava na Anomaly, o fundador da Anomaly, o Carl Johnson, chegou um dia e falou pro Beto para mim: estamos pensando em fazer uma spin-off da Anomaly e queremos que vocês toquem Ok. esse. E, obviamente, quando você tem essa oportunidade, não pode falar não, né? Então, a ativista foi o. Eu sempre falo, o ativista é maior que uma agência, uma mentalidade. Os projetos que a gente fez aqui no Brasil, especialmente uh, Real Beauty Sketches, especialmente Mortal Funks, eles deram uma convicção, que é a criatividade e o superpoder da humanidade. A gente conseguiu fazer ideias que fizeram que um cego conseguisse enxergar de novo, salvaram vidas. Então, esses Mexeram projetos. com cultura, né? É, São ideias que ecoam até hoje. isso. Então, esses projetos deram essa dimensão de nossas ideias podem fazer só impactar positivamente no business do cliente, mas também na vida das pessoas. Essas duas coisas estão conectadas, porque quando você impacta positivamente na vida das pessoas, está impactando positivamente no business do cliente. Então, a partir desses projetos, eu comecei a falar para meus times: ei, tem que pensar mais como um ativista. Aí, quando o Carl Johnson deu a oportunidade de abrir a agência, chamamos ativista. Legal. E isso, a convicção da a criatividade como superpoder. Então, a gente começou a trabalhar também em negócios, com clientes que a gente tem uma conexão pessoal também, né? No sentido de estar muito envolvido no câmbio climático, trabalhou com as Nações Unidas, trabalhava com a Absolute na BBH, a gente trabalhou com a Absolute, uma marca muito progressista de vodka, né? Sempre apoiou a comunidade LGBTQ e outras coisas. Então, foi espetacular, né? Porque focava, trabalhava em coisas que a gente se importava muito. Então, era uma coisa muito pessoal. Legal. Voltando pro seu ritual aqui, seu ritual, pro seu, posso dizer, pro seu modus operandi, vamos chamar assim. Se você tivesse o job de promover o Rio de Janeiro, da onde você partiria? Partiria de encontrar uma verdade sobre o Rio de Janeiro, né? Uma das perguntas que eu sempre faço é: o que é o mais interessante que sua marca pode falar para o mundo? Então, para mim, o primeiro ponto é esse. O que é o mais interessante, o mais único do Rio de Janeiro? E por que o resto do mundo deveria se importar? Então, tem que partir dessa, né? De qual é a mensagem, qual é a verdade, o que faz único a Rio de Janeiro e por que o resto do mundo se importaria. Daí começaríamos a trabalhar. Então, para mim, basicamente, o que estou fazendo é, você tem que fazer um brief interessante. O que o Rio de Janeiro pode falar para o mundo, como ser uma campanha do Rio de Janeiro, está muito aberto. O trabalho é Fechar, né? fechar, 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 até encontrar uma coisa que seja bem específica e você tenha certeza que seja único da Rio de Janeiro nesse caso, uma coisa que as pessoas se importem quando você fale e conecte o Rio de Janeiro, a cultura, com o resto do mundo, Legal. Estaria nisso. tá bom? Paco, você, mais uma vez, né? Até que ponto a cultura. Você chegou a dar umas pistas aí, né? Mas até que ponto a cultura local da onde você está interfere no seu trabalho? É nas pessoas, é no craft, é no. Como é que é essa relação? Sim. Não, tudo, né? Você tem que se adaptar a essa cultura e essa cultura você tem que adaptar a você. Eu acho que todos nós temos o legal é
criar culturas que permitem às pessoas que trabalham ter sua própria voz, né? Então, eu gosto muito desse quote do Oscar Wilde, que fala be yourself, eh, It's anyone taken. else is It's already taken. taken. Bom. Eh, eu lembro, ontem estive com o pessoal do UB Rio, eles são como minha família, né, aqui no Brasil. Manda um abraço para eles aí. Abraço para meus amigos queridos da UB Rio. Eu falava com o Alexandre, Ex-Oliver Fernandes. Rios, né? Porque eles não estão. Já agora tá cada um no Sim, lugar, né? sim. Infelizmente é o UB Rio. Também é o Rio São Paulo. Todos. Grande abraço para todos. A gente trabalhou muito. Eu lembrei um negócio que o Alexandre me falou que eu adorei. Ele um dia chega e me fala, Paco, cara, vou te falar uma coisa, você é muito direito. No Brasil, nós não somos tão diretas do jeito de falar. Então, a aprendizagem foi, você, sua cultura, você não percebe algumas coisas de sua cultura, só percebe quando você sai a outros lugares do mundo. E você tem que se adaptar. Eu não vou falar, foda-se, assim, tenho que me adaptar, tenho que ter a humildade de me adaptar à cultura local. E eu pegar coisas da cultura local que vão me levar para sempre. Então, para mim, eu vou falar também outra coisa que aconteceu nos Estados Unidos, nos primeiros meses. Os primeiros meses eu passei muito mal. Mesmo que eu tinha uma cultura ou uma trajetória internacional, foi difícil, porque o mercado é difícil, porque os americanos trabalham diferente. Eu fiz uma coisa muito errada. Eu pensei, ok, eu tenho que me comportar como um americano. Eu tenho que pensar como um americano. Eu tenho que apresentar como um Caramba, americano. que pressão. E errou, É. porque eu nunca vou ser americano. Não é nem você nem o E ainda americano. pior, eu deixei de ser eu mesmo. Então, para mim, você tem que ser você mesmo. Você tem que mostrar o maior valor seu é seu ponto de vista, é sua própria voz. Mas isso você pode adaptar e pegar coisas das culturas locais que você estava trabalhando. Então, essa combinação, para mim, é o legal. Eu acho que na OGB Rio foi muito legal que a gente criou um espaço que todo tinha a sua própria voz, a pensar de um jeito diferente. Era uma cultura de aceitação, de diversidade. E como temos uma mistura de nacionalidades, esse tipo de coisas, foi muito legal. Né? Foi uma cultura de respeito. Você conseguiria nomear essas coisas que você estava se colocando pressão para ser o americano? Onde é que isso se manifestava? Nossa, eu tentava, especialmente o jeito de me comunicar. Né? O americano, ele é muito bem articulado. Eles falam muito. Então eu tentava me articular de um jeito diferente. Tentava expressar o trabalho de um jeito diferente. Tentava também, era mais um jeito mais de relacionamento que de pensar. O problema é que eu não vou conseguir, assim, eu mesmo melhorar meu inglês, eu não tenho que ter nem sotaque. Bem, cara, problema. E aí, no final das contas, e acontecia aqui no Rio, quando eu passava mal, especialmente no início, ó, fui contratado por o trabalho que eu fiz, por como eu sou. Se eu perder isso, aí eu não tenho valor nenhum, né? Perfeito. E olha a pressão que a gente se coloca de bobeira, né? Olha como isso tira energia e tira a gente do Mas a que. pressão é boa, se a pressão é positiva. Acho que você tem que criar culturas que, estamos falando antes no carro, né? Inspirar em lugar de inspiração em lugar de Autoridade. autoridade, né? Se você é um líder que você inspira as pessoas para que elas mesmas botem pressão em elas mesmas, legal. Se você cria uma cultura que cultura é eu como líder muito a você é tóxico. Você está criando essa autoridade. O mais legal é criar uma cultura que as pessoas tudo aqui que eu quero fazer parte dessa história. Inspirar. O mais importante é ser um líder que inspire, ser um líder que
quem falou, acho que foi a editora da Vogue, né? As pessoas querem trabalhar com pessoas que façam melhor a você. Então, você, seu primeiro job é fazer melhor. O segundo trabalho, a ordem, né? É fazer uma coisa que o Carl Jones falava com relação aos clientes. O trabalho é fazer que seus clientes sejam promovidos. Sei. O mesmo para a relação com o chefe também. O seu É, trabalho é fazer o seu chefe crescer. E você e vai- para mim, de novo, as coisas que mais orgulho tenho é ver como o meu time no Rio era incrível, como eles floresciam, como eles criavam o trabalho deles, como iam madurando, o que mais orgulho. Legal. Eu achei isso muito interessante. Eu vi pela primeira vez assim, frontalmente, porque é uma empresa com muito tempo e que é a Globo, que eles falavam, já era articulado. Nós somos uma empresa de talentos. Então não é sobre controle, é sobre soma, né? O que dá para fazer junto, o que a gente consegue fazer junto, faz a maior diferença mesmo. A missão do líder é descobrir o superpoder de cada um, né? Eu falo muito com o meu time também, uma outra coisa que eu até dei uma palestra numa outra agência falando sobre isso, que é, eu falo com eles assim, vocês não trabalham para mim, trabalham para vocês. Vocês usam as oportunidades que a agência está dando para vocês fazerem o seu melhor, porque isso é o melhor para vocês, para a agência e para o cliente. É, Né? certo? Então, é um jogo de ganha-ganha, É né? tão simples quanto isso, né? Mas você, de novo, tem que essa cultura criar, né? Entender, e às vezes algumas pessoas vão a topar e outras não. Então, tudo bem, não tem Tem gente que tem problema. mais maturidade, a gente Talvez menos. o lugar não é o lugar certo para você. Você é melhor ou pior. É que esse lugar não encaixa com as prioridades de você. Isso eu vi você falar no carro, eu achei muito incrível que era você estava falando de pessoas que não é sobre o cara ser bom ou ser ruim. Todo mundo no ambiente certo vai florescer do jeito certo, Certo. né? Às vezes você tem que trocar seu ambiente. É o momento da sua vida, as prioridades desse momento, né? Mas ruim. Todos somos talentosos, né? Da natureza dos humanos ser criativos. Então, o importante é isso, criar esse ambiente para, e assim, falando muito da Orbe Rio, né? Mas os grandes responsáveis do trabalho que fez a OG São Paulo, quanto São Paulo, Anselmo e o Mussa, né? Eles criaram essa estrutura dentro da Ogilvy que tinha esse negócio de que tudo era possível. Graças a eles, né, todos nós conseguimos fazer o melhor trabalho da nossa carreira. Legal. É sempre um eco da liderança, né? No fim das É, contas. Legal. você tinha a certeza que qualquer coisa podia acontecer nessa agência. Incrível, né? E, e a relação também, falando de Rio, São Paulo, eu, quando eu cheguei para o Rio, isso é uma coisa que falamos no carro também, eu sentia que tinha talvez algo de Paulo, ou que São Paulo ignorava o Rio, mas também que o pessoal daqui usava como desculpa que tudo acontecia, maiores verbas, maiores clientes em São Paulo, como desculpa para não se desempenhar, para não ir além, né? Talvez eram essas duas coisas. Eu adorei o processo de como mudamos. Eu lembro ir para São Paulo, nas reuniões que a gente tinha para ver o trabalho, e ver como São Paulo respeitava absurdamente e como São Paulo e Rio trabalhavam juntos, já não tinha diferença de escritório. Aqui, era espetacular, assim, de novo, orgulho máximo. Tem uma síndrome de vira-lata aí grande no brasileiro e no carioca que eu acho de bobeira. Eu percebi muito isso também quando eu comecei a fazer freela para São Paulo. Eu me sentia o primo do interior. E aí eu comecei com. Enfim, aí você vê que. Não, né? Ó, placar essa daqui, ó, emplacou essa daqui. Peraí, não sou tão ruim assim também. Mas é um mindset. E você falou uma coisa que é muito automática, que é, às vezes a gente usa isso para desistir. É. Né? Eu tenho um problema, putz, não preciso mais dar tudo, tenho um problema. É, o maior inimigo de você é você mesmo e as desculpas que você coloca para não se esforçar mais. Então eu sentia muito isso. Como era um outsider, para mim não fazia diferença nenhuma. Acho que foi uma coisa muito boa trazer alguém que não era carioca, não era brasileiro a trabalhar aqui, porque para mim não tinha diferença. Estava zerado. Mas isso Tinha. acontece também com espanhóis, com todos nós. Quando fomos para Londres, eles são super talentosos tanto quanto um espanhol e um brasileiro.
A diferença, talvez, é que eles têm mais meios, né? Trabalha com o melhor do melhor, no craft. São as coisas que eu peguei. Assim. Para mim, da Espanha, como bom espanhol, sou muito apaixonado, né? A minha paixão no trabalho. No Brasil, essa mentalidade de sempre ter um jeito, nunca desistir para fazer acontecer as coisas. E em Londres foi o craft, a obsessão por o detalhe. A grande diferença entre Londres e os mercados, aqui no Brasil você fala, "Tá, vamos filmar isso tipo David Fincher. Vai, Londres, chama o David liga para o David Fincher. Fincher. Mas também tem outra coisa, que você tem, como não temos essa capacidade para trabalhar com atores, fotógrafos, a gente sempre procura levar ao extremo o processo de criação. A ideia, o mais importante, tem que ser uma ideia original, extrema, tem que ter uma virada. Lá, você tem que desenvolver como diretor de criação um sexto sentido. Porque muitas vezes as ideias são nada. Tá perdida na produção É incrível. nada, só que é tipo, você tem que imaginar que essa ideia filmada pelo Jonathan Glazer seria incrível. Falo o mesmo exemplo, Surfers, The Guinness. Você pensa, esse roteiro, um espanhol, um inglês, um brasileiro nunca vai aprovar. Você tem que ter essa sensibilidade, esse sexto sentido de imaginar o craft. Então aí você que... Isso explica um pouco também a alternativa que a gente fez que consegue compensar essa falta de produção é a ideia, né? Então talvez tenha musculado a gente um pouco. Agora, você vê diferenças culturais? Você acha que algumas culturas são mais propensas à criatividade ou não faz diferença, são as pessoas mesmo? Eu acho que sim, eu acho que a alegria, o clima, as cores, a natureza, tudo influencia na criatividade. Falando antes, né, que a grande inspiração da criatividade é a vida mesma. Né? Se você não tem vida, ou se sua vida é cinza, ou se de manhã acorda... Assim, também o contrário, né? O grunge nasceu É. no Seattle, que é cinza para caralho, né? Então, eu acho que de um jeito ou de outro inspira. Por que a criatividade brasileira é tão colorida, tão viva, alegre? O Brasil, O cultura. contexto é um pouco assim. Então, vai influenciar com certeza. Legal. Você contou uma história muito legal lá quando você chegou em Londres, que as pessoas saíam mais cedo e você estava vindo do Brasil. Como é que foi essa chegada em Londres? Então, eu acho que isso é meio síndrome de Estocolmo. Né? Uma das coisas, aqui no Brasil trabalhamos muito, e aí eu sacrifiquei muito também com minha vida pessoal, com minha mulher, muitas vezes não estive tanto tempo em casa como deveria por causa do trabalho, né? E agradeço a minha mulher o apoio. Né? Ah, quando fomos para... A gente chegava a casa antes das 9 da noite, né? 4 anos que eu morei aqui. Aí fomos para Londres, e aí entramos na BB-8. Aí, 5 da tarde, olhamos ao redor, não tinha ninguém. Você pensava, nossa, a BB-8 é uma agência boa, né? Eles fazem bom trabalho. Eles não estão virando noite aqui. O pior é que no início eu pensava, faço O que eu agora? faço até Onde as eu 9? vou? 5 da tarde, né? Tinha esse síndrome de Estocolmo. É muito. Até que já passou esse período. Vou pro Mas e a cinema, vou lição? passear, vou tomar uma cerveja com minha mulher, com meus amigos, né? Ter vida, né? Pra Tem botar no vida trabalho. fora da agência, né? Mas então, e hoje? Como é que é a sua rotina? Depois dessas duas experiências, como é que é hoje a sua rotina? Para mim, eu preciso um equilíbrio. Eu acho que é muito bom quando você leva muitos anos trabalhando na indústria, né? Que você se conhece muito bem. Eu sei que o Beto e eu somos muito diferentes. Ele funciona muito bem à noite, funciona super bem de manhã, bem cedo. Igualzinho. Então, por que você vai ficar virando noite se sabe, tem certeza que mesmo que esteja aí 4 horas, não vai acontecer nada? Vai dormir e acorda cedo, quando sua cabeça funciona melhor. Então, você tem que se conhecer muito bem. E eu, para mim, equilíbrio vida-trabalho. E outra coisa, eu gosto de esporte, correr, ir para academia. As melhores ideias, como eu resolvo os problemas, é saindo de casa, saindo do escritório, fazendo coisas que eu gosto de fazer.
Então é super importante você se conhecer. E não, às vezes tem que se forçar, obviamente. Às vezes tem que ir à noite e fazer coisas que não são tão confortáveis para você, mas você tem que se conhecer muito bem, criar o ambiente, o momento perfeito para sua cabeça funcionar melhor. Legal. E isso é respaldado até pela neurociência, né? É, Que é você desliga algumas coisas do julgamento e tal, nesses momentos de corrida ou em movimentos repetitivos que te dão uma. minha cabeça funciona com intensidade em momentos. Eu não sou de trabalhar muitas horas em intensidade. Sou muito ansioso e obsessivo. Mesmo que eu não tranquilo, pareço tranquilo. Minha cabeça funciona muito rápido em momentos determinados. Então, eu até pensei, provar, vou experimentar meditação, tô ansioso, Mas é não? bom, é É bom, bom, é eu bom. sei, mas por outro lado, eu penso, eu gosto do meu cérebro ansioso, eu gosto como funciona, né? Não sei, enfim, mas vou experimentar. Legal. Legal. E é uma busca, né? Tá todo mundo. É, Na verdade, a grande batalha acontece aqui dentro, né? Vou desistir, vou relaxar, vou ter prazer ou vou dedicar mais um pouquinho, né? é assim, É, eu acho que a pressão, você tem que ter uma boa pressão, mas você tem que o pior que você pode ter é a obsessão ou a pressão de fazer. Você faça, pense, ideias, 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 ideias. Anote muitas coisas. Não tenha a pressão que eu tenho que fazer a melhor ideia da minha carreira em cada brief. Ela vai acontecer. Né? Você pense. Você não se pressione pensando que tem que ser a melhor ideia. Ela vai aparecer dentro das 200 ideias. legal isso. Muito legal. Muito legal. Quando é que você sabe que você tem ideia? Eu consigo dormir por a ideia. Pensando nela, empolgado, é isso? Eu trabalho há 30 anos nessa indústria e eu todas que tenho uma boa ideia. Adoro o meu trabalho. Então é isso. Ou quando você acorda, a primeira ideia que chega à sua cabeça. Ideia. Você precisa compartilhar. Quando você se obsessiona tentando fazer ela melhor. Quando eu acordo às 3 da manhã com a ideia aqui, bombando. E quando às vezes você vai compartilhar e a receptividade não é a mesma, como é que você lida? Eu tenho que reconhecer que às vezes, não sou muito bom em aceitando crítica. Ah, É. é? Especialmente da minha mulher, que é a maior crítica ao meu trabalho. Ela detona todas as coisas, as ideias que eu conto para você. Eu acho que você tem que compartilhar ideias com pessoas que você respeita o O critério. Eu critério, respeito perfeito. da minha mulher. Beto, se eu mesmo que eu esteja muito convencido de uma ideia, o Beto me fala, cara, eu não consigo ver por isso, aquilo, eu respeito o Beto e eu vou repensar, a gente Até vai porque repensar junto. vocês vão estar juntos no mesmo barco, né? Tem que ter os dois Isso. remando. Se teve... Então, isso é uma das coisas mais importantes. Você se rodear de pessoas que você confia no critério, né? Mas eu tenho que reconhecer que quando eu estou muito obsessionado com uma ideia, às vezes não escuto tanto como deveria. E como é que vai. E é isso aí, né? Às vezes é o que dá certo mesmo. Como é É. que não dá para argumentar contra? Se você acredita, vamos só fazer mais uma então, mas vamos embora nessa daqui, só vamos ter um plano B também. Isso aí. Você já teve alguma ideia reprovada que depois você, de outro jeito, conseguiu reverter? Sim, assim, eu tem uma coisa que eu nunca esqueço, uma boa ideia. Eu lembro de ideias que eu fiz nos primeiros anos que eu nunca consegui vender, que estão por aí. E É em algum mesmo? momento faço. Immortal Fans. Immortal Fans foi um projeto que respondeu um brief do Flamengo e que eles adoraram, mas eles não deram o ok. E eu falei pro Anselmo, nós estamos conseguindo o Flamengo, e aí o Anselmo falou, vamos para outro time. Foi legal porque o Ronaldo Fenômeno, a parte da Ogilvy, ele tinha uma esportivo, foi o Ronaldo que indicou o Conectou. Sport Clube de Recife. Então também esse negócio de nunca parar, sempre tem um jeito, né? E as ideias, assim, quando você tem uma ideia que realmente pode dar um impacto positivo no mundo, cara, não pare. Isso aí, o mundo precisa dessa ideia. Se você vai conseguir melhorar a vida das pessoas, o mundo, não pare. Nunca pare. Encontre o momento, o jeito, o cliente.
Tem um lado empreendedor muito claro É, no criativo, né? Que se ele ficar só romântico, ele vai ver a vida passar, é. né? Você também tem uma coisa super importante, especialmente nas novas gerações, né, que é como você lida com rejection, né? O 90% do nosso trabalho vai pro lixo. Eu acho que nossa geração mais nossas gerações, acho que conseguimos entender mais isso. Novas gerações mais novas, acho que eles têm mais problema em lidar com isso. Frustração, né? Muito, muito. Enfim, é brabo, né? E é um brabo para eles. Eu tenho filho na cidade e agora que ele está se encontrando, mas essa busca do prazer e para me divertir. É, É, é a galera que trocou a aposentadoria por ir de bermuda pro trabalho, né? é. Skate. Qual é o trabalho que você mais se orgulha, mas que não tem prêmio? Para mim, o trabalho não é trabalho, é time que eu Contou. fiz aqui no Rio de Janeiro. É isso que mais orgulho tenho da minha carreira. É, além dos projetos. E o que você acha que tinha nesse time? Qual era o ingrediente que tinha que te. Momento, a cidade, a agência e a relação, a conexão que a gente tinha. E o jeito de conseguir que todos fossem melhores. Acho que conseguimos todos ver que cada um do time melhor sua Se você tivesse uma proposta para fazer isso de novo, qual é a receita que você usaria? é criar um ambiente que você consiga dar autonomia e a liberdade de você ser você mesmo e mais exigir ter um standard, uma barra tem que estar alta. Autonomia, liberdade e mais exigência. Como é que é o seu processo com o time? Você dá o briefing e tem gates internos, tem encontros? Como é que é normalmente? Depende, né? Às vezes a gente no Brasil fazia. Eu acho que tem que ter uma combinação de duas coisas. Open briefs são muito bons quando você tem uma oportunidade legal de trazer a muitas pessoas. Mas também é muito bom ter um time. Eu acho que só um time tem o brief. E esse time sentir a responsabilidade. Se você não tem a ideia, você não tem ideia. Você está falando é uma coisa até que que eu acho muito legal, que é, na verdade, tem o designado, que é o que tem a responsabilidade, e tem o que eu chamo de, levianamente, de pitaqueiros. Tem a galera que Também, está ali para contribuir, mas não também. tem a responsabilidade. Eles estão lá para se divertir com o Então job. depende, assim. Para mim, eh, eu tento tirar os times da sua comfort zone, né? Um exemplo, por exemplo, quando a gente foi para BBH, foi muito legal, porque o Nick Gill, que é o CD, ele falou uma coisa super legal pra gente. Vocês não se adaptam a BBH, BBH se adapta a vocês. Espetacular. E Nossa, que liberdade legal. absoluta. Até que a gente tinha nossos próprios clientes, a gente tocava Axe, aí depois business, mas toda vez que um time de educação tinha uma oportunidade em um determinado cliente, entrava, ajudava e fazíamos open briefs. Mas como a BB-8, nosso trabalho da BB-8 era fazer a BB-8 mais moderna, a gente fazia open brief e nós temos one rule, no TV scripts. Então, Tinha que ser diferente mesmo. eu queria ver ideias, não execuções. Se você tirava do comfort zone do inglês, especialmente os mais seniors, que o jeito que eles pensam é escrevendo roteiro, né? Então você tinha mais riqueza, você obrigava as pessoas a pensar em ideia antes da execução. Então depende, assim, eu acho que seu jeito de liderar, de criar cultura, time, você tem que adaptar, você tem que ter seus fundamentos, né? Mas você tem que adaptar o momento, a agência. Que mindset incrível. Uma das agências mais bem-sucedidas, mais tradicionais do mundo. Ela Espetacular. muito. A gente se adapta a você, ao seu. Queremos a sua novidade, né? Queremos que você seja Eles você. foram, a gente foi contratado para isso. Foi incrível, assim. Respeito para eles. Incrível, incrível. Que Oh, grandiosidade, e né? tem outra coisa, acho que a humildade do Nick Gill e outros. Também trabalhei com um cara que é CD.
caras mais premiados, PlayStation, fez tudo. Eles viraram, ele entrou como copywriter. O Nick Gill agora está de copywriter. Ele é nosso OECD, ele às vezes trabalhava como copywriter para a gente. Então ele chegava ao nosso escritório para E apresentar... mostrar a ideia para vocês. Ele era, eu não sou seu OECD. Vocês tocam o cliente, vocês sabem o business do cliente. Você não me aprova, não se opine, não me dê feedback porque eu sou OECD. Ele queria se divertir também. Também, sabe? Que legal, cara. Que barato. E é o ambiente, né? O ambiente com certeza vai ficar mais rico. Nossa, eu tinha uma pergunta para fazer, até esqueci depois dessa. Peraí, desculpa. Ray-Ban, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas Ray-Ban, Google, Absolute e Axe. O que eles buscam dos criativos na criatividade? Acho que o primeiro eles entendem que são marcas muito icônicas. Eles procuram grandes plataformas. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, brand platforms, né? Criar uma plataforma que funcione globalmente, que consiga fazer que o trabalho seja bom, né? Te entrega só uma campanha, mas ela te dá um trilho de... São as coisas que o BB fazia. Axe Effect. Todas as campanhas que eram plataformas podiam estar 20 anos e você podia criar execuções totalmente diferentes que fossem parte dessa brand platform. Uma das coisas que eu mais gosto e uma das razões por que a gente foi para a BB tinha a possibilidade de trabalhar com essas marcas icônicas e fazer um trabalho mais a longo prazo. O Absolute, especialmente, a gente ganhou o Pitch e a gente fez a plataforma global, que además foi super legal. Eles são muito suecos, são muito democráticos, eles adoram criatividade. A gente vai para Estocolmo, adoramos, né? Uma plataforma global que todo o nosso objetivo era todo o brief que a gente chegava, mesmo que fosse uma limited edition model, que fosse um negócio de varejo, que fosse uma coisa para duty free, todo tinha que ser espetacular. E no tempo que a gente esteve aí, muito orgulho do trabalho que a gente fez para a Absolute. Legal. E porque também, se você pensar, qualquer pessoa pode ter uma ideia que seja um one-off, né? Essa ideia que eu vou fazer por uma marca que não tem nada a ver com uma... O difícil, o mais interessante, é fazer uma plataforma grande que consiga permanecer no tempo. Se renovando e ainda permanecer íntegra ela mesma. Né? Grandes campanhas, Guinness. E a gente admira essas marcas que admiramos. Essas grandes brands. Consistência por muito tempo. Né? E olhando, você trabalhou do Esporte Clube Recife ao Google e Axe. Tudo bem que o resultado final muda muito. Sim. Mas para você, o processo de trabalho muda? Tem diferenças? Por exemplo, Axe, como a gente tocava globalmente, a gente tinha muito filtro, né? A gente tinha que testar. Uma das grandes plataformas que a gente ia... Os primeiros 8 meses trabalhamos nessa campanha para Axe. Morreu por... 8 meses? 8 meses. Só para começar, assim. Foi muito legal a história. A gente chegou, vocês vão tocar Axe do caralho. Aí a primeira reunião com o cliente era comunicaram que o pitch global, a 72 Sunny tinha ganhado. Falou disso. Vamos chegar. Mas a gente teve uma relação muito boa com os clientes, eles eram argentinos. E essa campanha, essa plataforma morreu porque na Rússia estava bem. Porque era um negócio de nova masculinidade. A Rússia não passou. Não se resolveram com isso ainda. Então, 8 meses, o cliente empolgado todos, mas dentro do sistema da Unilever você tem que testar bem o mercado-chave. E a Rússia era o mercado-chave, mesmo que em outros lugares funcionava. Tinha que ser unificada. Então, você tem coisas boas se você conseguir fazer campanhas, plataformas globais para essas marcas. Pode trabalhar melhor com o melhor. Mas, por outro lado, você se frustra porque passa muito tempo e os de Recife é mais fácil no sentido de você falar direto com o time do marketing, se aprovarem, go. Não precisa filtrar por país, etc.
Eu acho uma combinação das duas coisas é legal, né? Depois de ter enfileirado todos os prêmios, o que te motiva hoje? Qual é o seu desafio? Mesmo que há 30 anos, produzir ideias, tal, continuo sendo a mesma pessoa nesse sentido. Eu quero fazer. E agora, especialmente depois da vista e desse mindset de criar, de usar essa convicção de usar minha criatividade para provocar impacto positivo. Quero isso, usar o impacto positivo, o poder da criatividade para provocar impacto positivo em coisas que eu me importo pessoalmente, como cambio climático. Activista, a gente conseguiu ter uma relação muito boa com as Nações Unidas. A gente conseguiu fazer campanhas globais para contra o cambio climático com as Nações Unidas. Muito pessoal para mim. Muito legal, legal. E a gente falou lá no início, você estava falando como você identifica um criativo pelo olhar e tal, e tem muito a ver como os investidores compram uma startup também, que é muito por essa empolgação, essa energia. Como é que você, como é que você avalia um jovem criativo? Uma ideia, uma campanha? Ou... Não, um jovem para contratar. para Como você, contratar. Eu acho que eu preciso sentir que essa pessoa está empolgada, que ama o trabalho e que tem esse sangue no olho. Mais às vezes que o trabalho, que a pasta. Obviamente você precisa ver na pasta que tem trabalho interessante, o trabalho potencial e que tem uma voz própria. O trabalho tem um ponto de vista. Eu acho que, infelizmente, agora eu acho que estamos estudantes, por exemplo, agora. Você vê estudantes que o que eles estão fazendo é viram todo o Cannes, estão fazendo case studies que são parecidos aos case studies que eles veem em Cannes. Para mim, o primeiro motivo para contratar alguém é que essa pessoa tem que saber fazer algo que eu não sei fazer. legal. Porque se eu sei fazer o que ele... Não preciso você. Puxa, é. Então, sempre é importante não contratar clones. Contratar pessoas que vão complementar, que vão a trazer à mesa coisas que você não sabe. Legal. Tem uma coisa que tem acontecido hoje muito que eu acho que abre mão um pouco, que você estava falando, que é, hoje em dia, a galera dispara o link, né? Vai sim a história. Para mim, eu acho que eu consegui, e principalmente quando está começando, você não tem ainda aqueles links, aquele material que vai empolgar alguém, vai falar, nossa, eu nunca vi isso. Mas a história, o jeito como você resolveu o problema, às vezes conta muito mais do que aquela campanha que foi a única que você teve a oportunidade de Sim. fazer. Eu acho que vale contar, mandar um áudiozinho contando como é que Sim. foi a ideia, alguma coisa que ajude a entregar um pouco esse outro lado, porque você compra o potencial do jovem, né? Não é Eu nem... acho também que nós mesmos temos que criar nossas próprias marcas. Personalidade, nossa opinião, nosso ponto de vista, né? É importante, né? O Nick Gill falava uma coisa também interessante que ele contratava às vezes, ele olhava o trabalho de agências que não era muito bom, se você veia times que faziam bom trabalho nessa agência que não era que não tão era tão boa. boa. Que legal. Porque se esse time numa agência que não é boa, faz um trabalho que brilha, a agência boa vai brilhar ainda mais. Fora que é mole tirar de lá pra DDB, né? É. Inteligente, não é bobo não. Como é que você equilibra a sua vida pessoal com a intensidade do seu trabalho? Falava, eu sou meio obsessivo, então eu não consigo desligar muito, mas não desligo porque eu gosto do meu trabalho. Então, eu adoro esporte, adoro cinema, adoro arte, música, e eu não paro de fazer coisas. Só que o meu trabalho está aqui sempre, está uma parte do meu cérebro que nunca desliga. Então, e eu tento fazer todas as coisas que eu adoro na vida, passar tempo com minha mulher, com meus amigos, mas deveria tentar desligar um pouquinho mais essa obsessão do trabalho. Mas a sua rotina como é que é? Ainda é de Eu, 7 às 9? Ou... não, eu acordo muito cedo em LA, eu acordo 6:30, eu vou para academia, treino, volto, tomo o café da manhã, começo 9. Treino em jejum, é? Oi? Você treina em jejum? Sim. Eu também, mas não é bom não. Porque a gente está consumindo o músculo que a Eu noite passou sei, refazendo. mas eu não tenho fome nenhuma.
quando eu acordo. Eu Toma sei. um whey protein. Eu tomo depois. Depois também é bom, mas, Não, eu sei. mas diz que 15 gramas já resolve o problema. Pois é. Só para eu tô te falando porque eu tô tentando botar isso na minha rotina e também não tô conseguindo. Eu tô comendo um ovo cru. Sabe o que acontece Ovo comigo? cru não, ovo Que cozido. eu acordo, minha mulher fala com foguete? Rocket. Com Na foguete. minha bunda. Fogo no rabo que a gente chama. Eu acordo assim, pá! Eu não bebo café, eu sou toda energia no início do dia. E eu não acordo com muita fome. Então, eu muitas vezes saio do caminho, eu pego minha vez, vou para academia, e já estou anotando coisas no celular, Legal. né? E aí depois vou, tomo café da manhã, estou em reuniões. A gente na Ativista não tinha muitas reuniões, na verdade, isso era muito pequena. Gasta-se muito tempo em reunião, né? E aí trabalho, tipo, em LA, tipo, o dia parece que está meio terminando, são as 2 da tarde, né? Ao contrário, quando você vai para New York, nossa, são as 6 da tarde, ainda está faltando muita coisa. Acho que como estamos atrás do mundo, as coisas vão mais devagar. Então, em LA tem uma qualidade, uma relação muito boa, vida e trabalho. Legal. Parecida com o Rio? Tem alguma semelhança ou não? Eu acho que sim. Eu aqui no Rio fazia a mesma coisa. Eu, em lugar de ir para a academia, ia para a praia para fazer vôlei. Vôlei, dava um mergulho, água de coco, voltava cá. Nossa. Demais. E não precisa nem ter a praia. Às vezes aqui não falta lugar também. Mas eu gosto muito de fazer algo antes de começar o trabalho, porque também. você já tem a sensação que você fez alguma coisa além do trabalhar. Isso é bom. Isso alivia, isso é verdade, porque senão você está só se consumindo. Eu usava muito o horário do almoço, eu dividi o dia em 2. Eu tinha 3 dias. Eu tinha o dia de manhã, antes do trabalho, depois tinha o trabalho, tinha o almoço que dividia e depois eu tinha um outro período. Uma coisa que você falou dos seus times, quando você cria esse ambiente, como é que você lida com os egos? Como é que você controla ou toreia a galera mais... Eu acho que você tem que liderar com exemplo. Eu acho que se você é uma pessoa que não dá muita importância ao seu ego, você vai influenciar um pouco o resto. Eu acho que a competição dentro dos times é boa, mas tem que ser uma saudável, né? Tem que ser... Eu lembro aqui na UGL, em São Paulo, quando, sei lá, a gente tinha uma ideia para a DAF que era espetacular. Aí chegava o time da IBM, o outro time, cadê nossa ideia? Os caras, eles têm uma coisa foda. Então, era muito legal, porque é uma competição saudável, né? Uma coisa de ego, de eu tenho minha coisa, você, né? Acho que é bom competir. Só que tem que tomar cuidado que tenha saudável. Que seja saudável, não é uma coisa tóxica que as pessoas... Que botam aparatos no monitor para ninguém olhar sua tela. Então, né? Tem líderes que usam esse negócio. Manipulam o ego das pessoas para eles competir, eles se enfrentar, né? Diferentes jeitos. Ou não quero fazer. Em vez de se enfrentar e gastar essa energia um contra o outro, é muito melhor colaborar e ir mais longe, né? Eu acho, de novo, assim, o ambiente do escritório, do trabalho, vai influenciar no seu trabalho. Se você está feliz, se você está legal, colaborativo, cara, todos vamos ganhar, né? Colaboração para mim é super importante. Mas também respeito. Se você é uma pessoa que você gosta de trabalhar sozinho, você é mais tímido, tudo bem. Eu acho que você tem que respeitar como líder as diferentes personalidades. Mas também sua responsabilidade individualmente fazer funcionar, né? fazer funcionar como cultura da agência. Depois desse exemplo da DDB, eu vou reformular um monte de coisa lá em casa. Você passou por todos os modelos de agência. O que você considera um modelo de agência promissor para o que está se mostrando aí que está o mercado? Eu acho que o modelo de agência mais, assim, difícil a falar de o que está acontecendo. Acho que as coisas vão mudar muito nos próximos anos. Quem esteja falando que sabe o que vai acontecer está mentindo. E eu acho que agências independentes vão a continuar. Assim, eu acho que o mundo vai ser, a indústria vai se separar em duas. Esses mergers, esses grandes holdings que estão juntando
agências, capabilities. Afinal, o business deles é capabilities, né? Mostra para os clientes que tem todas as capabilities e a tecnologia é uma coisa super importante agora com a AI bombando, né? E outro que vai ser mais artesanal, mais talvez agências independentes, né? Vão ter menos capabilities e mais o talento puro. Ou uma Wieden Kennedy, uma Mother, uma agência assim, porque estou procurando o talento que eles têm. Ou eu vou para Omnicom, de coisas, porque estou procurando as capabilities que Uma eles têm. escala e uma. Isso, e talvez pode combinar, né? Mas talento, capabilities. E a tecnologia aí Tá ligando. influenciando Interessante, tudo, né? interessante. Você falou uma coisa que eu não tinha. Engraçado, não tá nas minhas perguntas, eu pergunto direto. Você usa a IA? Total, cada dia. Muito, né? O ChatGPT, assim, o primeiro, o inglês não é minha primeira língua, então, para mim, nossa, ajuda muito a decks, slides, roteiros, né? Mas eu dei uma palestra em Hong Kong, uma coisa muito legal, fez um workshop com jovens talentos lá. Tem um time de meninas que falou que uma definição de o que é criatividade. Elas falaram algo tipo, porque o primeiro prompt nunca funciona e o último prompt não é questão de sorte, todo o meio é criatividade. Interessante. Eu adorei essa, porque, de novo, você uma ferramenta nova que é o AI, só que essa ferramenta é a ferramenta mais poderosa da história da humanidade. Uma ferramenta que consiga treinar para pensar ideia. E você, uma coisa que a gente tem, que a máquina ainda não tem, é critério. E esse é um problema para mim importante, porque eu consigo entender o rol de criativo, tem mais critério, tem mais anos de experiência, o curator, né? Essa ferramenta vai me dar ideias ou pontas, eu consigo, por meu critério, isso funciona ou não, ou consigo levar com prompts o resultado que eu Vou quero. chegar lá. Quando você não tem critério ainda, porque você é muito novo, qual é a sua função, né? Você pensa que quando você era mais um estagiário, um júnior, o trabalho que na agência dava a você, é o trabalho que a AI faz agora. Exatamente. Então, qual é o rol dessa galera mais nova? Difícil de saber. Então já está aparecendo, que é o mid-level que está com o maior problema, né? É difícil. Eu falo, né? O Beto e eu falamos, o AI é como ter um time. Depois tem uma coisa que é a tecnologia, a criatividade. Uma das coisas mais importantes é a, o absurdo, a coisa errada, a imperfeição, O inesperado, né? o inesperado, o idiota. A AI, ela não consegue Na verdade, ela entregar. vai tirar, ela vai censurar isso, Então, porque em isso está qualquer errado. outra indústria, quando você usa tecnologia, você está pedindo a tecnologia que seja perfeita, né? Se você tem o carro que usa IA para dirigir, é perfeito, né? Criatividade, a imperfeição é uma das fatores mais importantes. Então, por isso, a relação de nossa indústria com a tecnologia e outras indústrias com a tecnologia é totalmente diferente. Interessante essa visão. Ela combina com uma outra visão que eu vi, que é a IA ainda não entregou, né? Novos elementos, entregou cura para doenças. E o que ele estava. Esse cara, eu acho que ele é um produtor que descobriu os Beatles. Tem um livro muito legal sobre criatividade. Barbudão, tá sempre com óculos vermelhos. Ele falou um negócio muito legal, que é a criatividade nunca vai inventar o fogo, o avião, porque ela precisa de dados, ela precisa do passado para poder inventar. E se não existe, ela não vai te dar isso, porque ela quer acertar, ela não vai arriscar no avião, ela não vai. Muito legal. Muito legal, tem É todo. o Rick Rubin, Rick Rubin, é. você O leu o livro dele é livro? incrível, um barato. Nossa É que eu Senhora, sou péssimo de nome. é o Barato, The Art of Creativity. O livro é o Rick Rubin. legal. E eu passei a segui-lo depois do livro e ele fala coisas incríveis. Sim, Ele é um cara meio. A busca dele foi pro gosto dele, né? sim. Ele É, entendeu o gosto dele, até é, não quer saber de mais ninguém, ele quer saber é, do gosto dele. E descobriu que o gosto dele, quando ele vai no mais. é. Ele se conecta com todo mundo. Eu uso em uma das minhas palestras esse negócio que você está falando. Ele fala que você não se deve
uma coisa muito interessante, né? A gente sempre pensa, "Pô, temos que pensar nossa audiência, temos que pensar o que eles vão gostar." E ele fala, não, pense em você, o que você gosta. A audiência mais importante é você mesmo. Ele fala, ele pensa, faço as coisas por mim. O melhor que você pode fazer para a sua audiência é fazer as coisas por Pra você. você. E você pensar, por exemplo, na indústria da música, né? Pensa nessas bandas que o primeiro disco foi espetacular. Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque o primeiro disco eles não tinham audiência, eles fizeram para eles. Os seguintes, eles estão pensando que a audiência vai gostar. Ferrou. Acho muito legal, mas é um dilema pra gente também, né? Porque a gente trabalha pro outro. Então eu falo direto assim, pô, cara, se quer o seu interior, vai ser artista, né? A gente tem que Sim. tentar entender e É. Mas eu acho que você tem que ter, obviamente, entender o que quem vai falar. Mas o ponto do Rick, eu acho que é, se você tem um roteiro que tem que ser cômico, você não ria, e esse roteiro não faz você sorrir ou rir, ninguém vai achar que é engraçado. Se você tem uma ideia que tem que emocionar as pessoas, você não sente absolutamente nada com essa ideia na cabeça, não vai vai. emocionar ninguém. Então, o primeiro filtro, faça as coisas para você. Se você gostar, se você rir, se você se emocionar, você pode ter certeza que outras pessoas vão fazer. Eu acho que tem uma coisa aí que é o genuinamente. É, quando você atinge você genuinamente, eu acho que é o que a É, gente tem em comum, no fim é. das contas, né? Não é, eu quero porque eu acho legal. Você acha legal. Tem aquilo, a minha sensação é que tem aquilo que você falou quando você desce na ideia e acha uma verdade. É, para mim, a pergunta mais importante é o porquê, why, né? De novo, a gente não é artista, trabalha para clientes. Então, a questão mais importante é isso, por que está fazendo? Por que as pessoas se importariam? O mundo não está aí fora esperando a você lançar uma ideia. Nossa, vou parar tudo o que eu faço para... Mas você consiga ter coisas. Um dos meus princípios como de criação, que foi um pouco a causa do Immortal Fans, eu sempre falo, to change something, don't change anything. Se eu te falo, Bruno, cara, vamos amanhã para Camboia. Camboia, cara, tem crianças, não tem escola, vamos construir umas escolas para lá, para as crianças. Eu vou falar, cara, adoraria, mas eu me trabalho aqui, consigo, né? Mesmo que adoraria. A comunicação funciona a mesma coisa, né? Se você fala uma coisa, as pessoas não vão parar a sua vida, não vão morar. Mas se você encontra uma coisa na vida, uma coisa que você já faz, você já sente, você consegue usar essa coisa para transformar. Se eu, em lugar de falar, Bruno, você quer doar seus órgãos? Cara, não sei, eu sou muito novo e não quero pensar nessas coisas. Mas se eu te falo, você ama seu time? Você queria ser fã para o resto da sua vida? Quero. Você gostaria que o seu coração continuara batendo até depois de morrer? Porra, claro. Legal. Isso é behavior change. Usar a criatividade para mudar o comportamento, Vocês sem fizeram, mudar nada. fizeram um outro trabalho também que eu achei fantástico, que é exatamente isso que você está falando, que é o dos tatuadores, Sim, para detectar o câncer de sim. pele. É, Vamos usar uma coisa que já existe para é, entregar uma é. outra possibilidade. É a mesma coisa. A gente não começa o pensamento, vamos. Não, é simplesmente surge. Mas quando você questiona a ideia, você. Isso surgiu na praia. Lembro, estamos com que fazer e tem muita pessoa tatuada aqui no Brasil. É mais que na Espanha. As pessoas se importam muito de sua pele, né? O sol, tatu. E o câncer de pele é forte aqui no Brasil. Então, cara, se a pessoa não vai para o dermatologista, vamos que o dermatologista vai para ele. Tem outro projeto muito legal com essa lógica que a gente fez na Activista, que foi o primeiro, o segundo projeto para Surfrider, que é uma organização que protege os oceanos, né? O que a gente fez foi os Estados Unidos ser um dos países mais patrióticos. A gente também era outsider, nós somos americanos, para o americano não percebe, Óbvio. né? É. A bandeira, tudo, mas o patriotismo é todo sobre a terra, sobre o oceano. Então a gente que fez? A gente
transformou patriotismo em environmentalismo. A gente criou um negócio que se chamava United States and Oceans of America. Legal. E a gente redesenhou a bandeira americana, no lugar das Red Stripes, a gente colocou Blue Poxa. Waves para representar os oceanos. E foi super legal. Super legal. Também com a mesma coisa, use um sentimento para algo para fazer uma mudança de comportamento. Legal. Se você voltasse a trabalhar no Rio, qual seria o seu primeiro movimento por aqui? Tentar convencer a minha mulher. É antes de vir, né? É antes Já de vir. teria esse movimento pré. Não, eu acho que com quem trabalharia as pessoas. Para mim, mais que o nome na porta são as pessoas, o talento com que você trabalha. Para mim, o mais importante quando sempre uma companhia são três coisas: a ambição e a visão, depois o talento, a cultura criativa e a liderança. Todas têm que estar alinhadas. Então, se você tem uma companhia que tem a ambição certa para mim, tem o talento, a cultura e a liderança alinhadas para fazer essa missão acontecer, para mim é o ideal. Você concorda com a visão, com a visão que as pessoas de fora têm do Rio, que as pessoas que não conhecem? Você acha que o Rio é essa cidade violenta, perigosa e depois de ter morado em outros lugares? Eu acho que, cara, assim, para mim, a violência é uma coisa que acontece, acho que não só no Rio. Acho que eu, como europeu, nas cidades da Latinoamérica, é uma coisa que você tem que conviver, infelizmente. Eu lembro a primeira vez que eu vim para o Rio, o Anselmo, São Paulo, Camila, nunca foi para o Rio, vai para lá, tem um bom amigo lá e ele com certeza vai te mostrar a cidade. O Ale Braga, foi por isso que eu te conheci. Isso. O Ale Braga também. Um Abração, abraço Ale. para o Ale. Ele fez uma coisa que eu nem fiz para meus amigos, que ele passou o dia inteiro comigo, levou até o Cristo Redentor. Falava com ele outro dia, né? Então, essa primeira vez que eu vim, eu estava com medo. Cara, se eu não vou com a lei, eu não vou sair muito do hotel, daquele lugar, né? Você vem para cá, muda, conhece a cultura, a cidade, muda totalmente a visão. Então, não sei, eu acho que tem o Rio tem uma coisa universal que o mundo inteiro conhece do Rio, que é a beleza, né? Se você acreditar em Deus, o que a melhor criação do Deus foi o Rio de Janeiro. Você vai à vista chinesa, vê a cidade, o layout da cidade, é tipo, não tem um lugar no mundo com esse layout. Você sabe que Deus mora lá em Niterói, né? É, Por isso então que é ele a melhor fez o Rio vista. tão bonito. A melhor vista. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem umas coisas que são, ao Rio de Janeiro são globalmente reconhecidas e outras que menos, né? Que faz muita diferença você vir aqui de turista que morar aqui. E hoje eu aqui, para mim, é minha casa. Eu falava, cara, eu saí do Rio chorando. Assim, eu caí as lágrimas no caminho ao aeroporto. Eu cheguei aqui há 9 anos que não via. Nossa Senhora, estava feliz de estar aqui, em casa, né? E o que você acha que é isso, Paco? Porque você já morou em vários lugares do mundo. Você não, imagino que você não tenha saído chorando de todos eles. E não. Eu adoro todos os lugares, né? Mas a relação que eu tenho com o Rio, não tenho com nenhum lugar além da minha cidade. Eu lembro. Você acha que é o Rio ou você acha que são as pessoas? São as pessoas. Eu acho que a combinação das duas. Eu cheguei aqui uma sexta, quando a gente se mudou. Passamos o final de semana, trabalhei essa semana e eu acho que meu cérebro, aos primeiros dias, ele não entendia que a gente tinha se mudado. Ele achava que, está aqui um meeting, aí eu volto. Quando meu cérebro percebeu, entendia que eu estava morando aqui, eu lembro perfeitamente esse dia, essa sensação. Eu, sábado, depois da semana do trabalho, eu fui a passear para a praia, estávamos ficando num apartamento Leblon, aí olho, esse momento
Então, eu acho que a cidade do jeito que é, e as pessoas que realmente, não, sabe? Ontem aí falam, você é família, você sempre aqui bem-vindo. Então, isso faz que o Rio seja algo. Eu Uma nunca senti experiência nada. Eu, diferente. quando falei com o meu time para que eu falar, tava assim, não conseguia articular palavra, a tristeza que eu Legal. Eu comecei na Alemanha e para mim, quando eu voltei para o Rio, era tão óbvio que era mais legal. é, Para mim era tão claro que eu tenho eu tenho dificuldade de entender por que, que algumas pessoas. e eu acho que, por outro lado, também temos que. O espanhol é muito de. Espanha não tem nenhum lugar, a comida, todo é melhor aqui. Acho que temos que abrir a mente. Né? Tem lugares incríveis. O Rio é incrível, Londres é incrível de outro jeito, o LA é incrível de outro jeito, né? Tenho a sorte, eu sempre falo, para mim a vida é viver muitas vidas. Eu Legal. toda vez que eu vou para uma cidade nova, um país novo, começo uma. E se besuntar um pouco disso também, né? Trazer para o seu É, jogo novas mas coisas, para mim né? a conexão que eu tenho com pessoas que eu conheci aqui é muito forte. Cunha, que está agora em Miami, estava em LA, o Luiz Carlos, o Ale Braga, você. São muitas pessoas que, mesmo que a gente não fala durante muito tempo, cara, Você liga igual, né? se liga igual, né? Estamos conectados. Rinaldo falava isso também. Pô, tem uma galera que eu passo 20 anos, aí liga como se tivesse ontem a É. gente estava se falando. So, Muito aí o interessante. outro amigo, o Ale Coston, que estava em São Paulo, ele me falou, cara, a gente não se encontrava há 9 anos, mas quando nos encontramos outro dia, foi como se fosse da Farane aí, depois no edifício Argentina. E é tão cruel o E a mundo mesma tirar isso coisa da aí. gente, né, cara? Eu acho É, muito. A correria tira um pouco. Eu tenho é, é, convivido muito menos com pessoas do que eu convivi antes não, da para pandemia. mim, assim, não tem comparação com o resto, assim. É Londres, pessoas queridas lá, mas o que aconteceu aqui, meu coração, minha alma, cara. Paco, estamos caminhando aqui para o final Tá. para fazer umas perguntas assim, o que as marcas brasileiras poderiam entender melhor para serem mais relevantes no exterior? Que conselho você poderia dar para marcas brasileiras que de repente querem ter um papel mais relevante? Eu acho que é não perder sua brasilidade, né? Você pode dar para o mundo o que você é, o espírito, a personalidade, a cultura. Então, porque a Havaianas, por exemplo, uma marca global, porque representa o Brasil, porque você coloca os chinelos, parece que você sente que está em Ipanema. As cores, os desenhos, a comunicação, tudo é bem brasileiro. Então, obviamente, tem outras categorias. Tecnologia você não consegue, né? Mas eu acho que também tem uma coisa que está acontecendo muito que a gente fala nos Estados Unidos com alguns amigos, a máfia brasileira, Ah, né? Que é? também é muito legal, né? Tem muito brasileiro que trabalha em lugares Chave. chave. Todos eles têm um jeito de fazer as coisas bem legal. E eles se conectam, né? Então, o jeito que o brasileiro pensa, trabalha, tem ambição, é uma coisa que a pegada que vocês têm no difícil encontrar pessoas com essa pegada, com essa ambição, com esse O Adriano teve aqui, ele falou uma coisa muito legal e que faz todo sentido, que é, ele foi VP da Coca-Cola no Japão. Imagina o choque cultural. E ele falou que os brasileiros são muito valorizados é, lá porque eles conseguem unir times. Eles conseguem botar todo mundo na mesma vibe, na mesma, sem ter aquela imposição, isso. ou é uma coisa que de algum jeito a gente Sim. tem para lidar com pessoas também, que pode ser um Eu valor. acho que tem muito, todas as alianças em muitas companhias têm brasileiros, eles são muito bem valorizados. São felizes, são alegres, e é bom ter pessoas que contagiam essa alegria, esse positivismo. Então, isso é interessante. Então, para mim, eu respondo à pergunta das marcas, o compartilhar, não perder nunca os valores que fazem essa companhia ser brasileira. Valores, princípios, o tom, look and feel. O Brasil é uma marca muito bem valorizada no mundo. E ainda Então, tem, acho para mim, ainda tem espaço para e tem espaço, descoberta. né? E, de novo, não é só Havaianas, tecnologias, outros serviços, outras categorias. E o brasileiro, como profissional, bem valorado.
lugares. Por quê? Mesmo, né? Que conselho você daria para um jovem criativo, para um criativo que quer sair do Rio, quer trabalhar no exterior? Eu falaria, primeiro, aproveita o Rio, faz as coisas que só pode fazer aqui. E essas coisas vão a ser valoradas fora. Ou seja, não tente, se você quer ir para Londres, tente fazer coisas que o inglês sabe fazer, porque não vai precisar. Se você faz um trabalho bem carioca, bem conectado com a cultura local, isso para outros lugares vai parecer mais interessante se você tentar imitar o trabalho que Muito legal. Que conselho você daria para um estrangeiro que quer trabalhar no Rio? cara, claro, você ter paciência. As coisas demoram um pouco, mas Demora no sentido de de acontecerem, né? acontecer, não? Não de acontecer também, de você entender tudo, né? Você precisa, não pode chegar aqui que as coisas começam a funcionar como você acha que deveriam funcionar. Você tem que, respeite a cultura local, respeite o jeito do brasileiro. Eu, às vezes, uma novela com o banco, tenho aqui ainda uma conta com a É Bradesco. mesmo? Nossa Senhora. E aí, minha mulher fica muito puta, né? Porque não tem, as coisas não estavam funcionando e ela, você às vezes, o brasileiro, ele não gosta de confronto, você não gosta de confrontação. Minha mulher, às vezes, é muito direta, como o Alexandre me falou a mim. Eu acho que compreendi que se você faz do outro jeito, isso, você vai conseguir as coisas. Então, você tem que abrir sua mente e se adaptar. Mas também, você não pode abrir a mão de coisas que são importantes para você. Então, uma combinação de se adapte, open your mind, seja paciente. Muito legal. E para um jovem criativo? Alguém que está começando agora Pensando. nesse mundo fragmentado e... Isso é difícil. Difícil, né? Cara, falar melhor da minha vida, as coisas melhores da minha vida, ter a oportunidade de trabalhar em lugares diferentes, conhecer pessoas incríveis. Minha mulher conheceu Ah, é? Foi trabalho, porque job? foi jovem, foi através de a graphic designer, amiga de um amigo, trabalhamos juntos e a gente se conheceu. Então, todas, muitas coisas incríveis que foi graças ao meu trabalho. Então, cara, vale a pena. Sofrer muito, sacrificar muito, adoro meu trabalho. E é um negócio que te expõe, né? Te obriga a sair do seu área de conforto o tempo todo, né? Certo. E você vai, você tem, para mim, ser profissão tem que ter curiosidade e sensibilidade. Eu acho que, pergunta, por que é a criatividade? Minha família não tem ninguém, meu tio. Nada a ver com o meu trabalho. Eu acho que meu avô, quando eu era criança, ele levava para o cinema. Eu comecei a adorar o cinema. Comecei a escutar música. Então, eu comecei a desenvolver uma sensibilidade pela criatividade através do cinema e da música. E o legal foi trabalhar com todas essas disciplinas. Muito legal. Se você realmente tem a sensibilidade criativa, cara, nossa indústria pode te dar coisas incríveis. Não sei o que vai acontecer. Eu concordo com isso. É uma indústria de talentos que tem mecanismos sofisticados para reconhecer talentos e sabe remunerar talentos, né? Depois pensa, cara, que às vezes aí a gente esquece, né? Cada jogo, cada brief, nós temos a oportunidade de nosso trabalho ser visto, escutado por quando que Responsabilidade aí profissão também. você tem, se esqueça. Mesmo que você produza uma coisa ruim, vai ser apoiada por muitas Legal. Paco, queria te agradecer muito a sua presença. Queria agradecer os nossos patrocinadores que trouxeram o Paco de Los Angeles para cá. pessoas. Paco, muito obrigado. Obrigado a você. Pessoal, a gente se vê na próxima. Obrigado aí quem tá aqui com a gente. E a gente vai se falando. Obrigado.